Olá, meus amigos, vamos a mais um tema aqui, e esse tema aqui é o tema Lei Penal. Vamos entender a Lei Penal, a estrutura da Lei Penal, ok? E o que diz a Lei Penal, gente? A estrutura, eu vou ter sempre o preceito primário e o preceito secundário, né? O que diz o preceito primário e o preceito secundário? A estrutura da Lei Penal, do tipo penal. Professor, o que é o tipo penal? Tá? O tipo penal nada mais é, gente, do que a descrição de uma conduta proibida pelo legislador. Então, quando você fala assim, André, aquele cara realizou um fato típico, aquele cara se adequou ao tipo penal de homicídio. Estou te dizendo que o tipo de homicídio nada mais é do que a descrição de uma conduta proibida pelo legislador penal. E ele fala para você o seguinte, meu querido, é proibido matar alguém. Significa dizer que o tipo penal ele tem dois preceitos. O preceito primário, onde ele descreve a conduta criminosa, e o preceito secundário, que quando ele vem dizendo o seguinte, a consequência de quem realizou o crime, que é a imposição de uma pena. Por isso tem que estudar tudo junto. E os dois juntos vem a norma penal. Você pode me perguntar o seguinte, André, eu posso matar alguém? Sabe o que eu respondo para você? Claro que pode. Tanto que todo mundo se mata aí. Então, posso matar alguém? É óbvio que pode. E a lei, inclusive, permite. Olha, cara, é permitido matar. Ó. Matar alguém, pode matar. A diferença é que matar alguém tem uma consequência, que está no preceito secundário. Tu vai ficar encarcerado de 6 a 20 anos. Ou vai ficar encarcerado de 12 a 30 anos. Aí depende se o homicídio foi simples ou qualificado. O que me importa é que a estrutura da lei penal tá no preceito primário e no preceito secundário. Por isso que lei é diferente de norma. Olha que interessante, ó. A lei penal é o direito penal objetivo. A lei penal eu consigo ler. Lei penal é aquilo que está no tipo. Agora, é diferente de norma. A norma penal é o comando que o legislador dá. O que é a norma penal? A norma penal é o comando dado pelo legislador para estabelecer comportamentos normais. Quando ele fala matar alguém em pena de 6 a 20, essa é a lei penal. Mas o que está dentro da lei? É a norma. E qual é o comando que ele dá para a sociedade? Não mate ninguém, né? Quando eu coloco matar alguém 6 a 20, matar alguém de forma qualificada 12 a 30, eu estou dando um comando para a sociedade. Ô, meus amigos, não mate ninguém. Porque se matar, eu vou ter que te segregar e te colocar num presídio de 12 a 30 anos. Então não confunda a lei penal, é isso? Que é o direito penal objetivo, aquilo que está escrito no Código Penal, que é dividido em preceito primário e preceito secundário, e também a norma, que é o comando dado pelo legislador. Que, inclusive, é norma porque estabelece comportamentos normais para o convívio em sociedade. Agora, quando eu falo do tipo penal, eu tenho o tipo penal incriminador ou não incriminador. Você vai ver comigo que o Código Penal ele não só estabelece tipos incriminadores. Os tipos incriminadores começam no Código Penal do artigo 121 e seguinte. E nem todos, a partir do 121, são tipos incriminadores, você vai entender. Então é óbvio, André, que o tipo incriminador, ele descreve uma conduta proibida. O tipo incriminador estabelece o crime. E o que é o crime? O crime nada mais é do que um comportamento proibido pelo legislador penal. Agora, eu tenho tipos não incriminadores. E os tipos não incriminadores, eu tenho normas permissivas, exculpantes, interpretativa e extensiva. André, me dê exemplo de um tipo incriminador. Homicídio, roubo, estupro, furto, apropriação indébita, peculato, concussão, prevaricação. Tudo isso é proibido. São tipos incriminadores. Agora, eu tenho tipos não incriminadores. E o primeiro que eu tenho são tipos permissivos. São artigos, né, isso no código, tipos, onde ele permite que você cometa um fato. Professor, eu posso matar alguém? Não, porque é crime. Homicídio, em regra, né? Mas, André, o próprio legislador permite
que eu mate alguém em algumas hipóteses? Sim. Um bom exemplo é o artigo 25, que fala da legítima defesa. E quando eu vou no legislador, no Código Penal, no artigo 25, ele explica, ele fala da legítima defesa, ele está me dizendo que é permitido cometer um crime se eu estiver sofrendo uma agressão injusta. Olha aí. Como também existem os crimes exculpantes. O que é um crime exculpante, André? Quando ele fala para você que é isento de pena. Ele fala o seguinte, olha, cara, você até cometeu um fato típico e ilícito, porém, eu não vou te impor uma pena. Porém, exemplo, o artigo 181, não estou dando ideia para ninguém, que é a escusa absolutória. Ela fala o seguinte, marido que furta mulher, mulher que furta marido, filho que furta pai, pai que furta filho, eu não vou impor uma pena a essa pessoa. Por quê? Porque eu vou respeitar a relação do casamento, eu vou respeitar a relação entre pai e filho, desde que esse crime fosse sem violência ou grave ameaça à pessoa, desde que a pessoa não seja idosa, 60 anos ou mais. Então, na verdade, existem tipos, como por exemplo o artigo 181, que isenta a pessoa de pena. Eu não estou permitindo que você furte. O que eu estou te dizendo é que se você furtar, eu vou te adotar a norma exculpante, eu vou te isentar de pena e eu vou ver que a sua reprovabilidade é diferente. Então você não vai ter uma pena. O que é diferente da norma interpretativa. Um bom exemplo da norma interpretativa é o artigo 327 do Código Penal. O artigo 327 do Código Penal não incrimina ninguém, não permite que você faça nada, nem isenta ninguém de pena, mas ele explica para você o que é funcionário público. Considera-se funcionário público. Aí ele explica. Para os efeitos penais. Então não me interessa, quando ele fala considera-se funcionário público, o que as outras matérias pensam. Mas para o direito penal, funcionário público é isso aí. E por último, a norma de extensão. Muita atenção aqui na norma de extensão, cara. Que um bom exemplo é o artigo 14.2, por exemplo. Eu pergunto para você, tentar matar alguém é crime? Eu pego um fuzil R15 e dou 7.200 tiros no peito de uma pessoa. E esse cara não morre. Por que não morreu, eu não sei, não me interessa. Mas é meu exemplo, eu falo o que eu quiser. Não morre. Eu tirei para matar, mas não matei. Aí quando você vai no artigo 121, está escrito o seguinte, mataram alguém, pena de 6 a 20. Professor, eu estou bolado. Que lá no Código Penal está escrito o seguinte, matar alguém que é pena de 6 a 20. E o cara não matou. Ele tentou matar. Tentar matar é crime? É. Por que tentar matar alguém é crime? Porque eu pego o crime de homicídio 121, que é o homicídio consumado, e vou combinar com 14.2, que fala da tentativa. Esse artigo 14.2 que fala da tentativa, ele vale para qual crime? Quais os crimes? Praticamente todos. Os que admitem, evidentemente, né? Como 352 não admite. De qualquer forma, eu quero que você entenda que é uma norma de extensão. Um bom exemplo é o artigo 29 do Código Penal, que fala do partícipe. Professor, o partícipe, ele comete crime? Sim, porque ele está colaborando com o criminoso. Então eu não posso, na verdade comete crime não é só a pessoa que realiza o fato típico, mas também aquelas pessoas que colaboram. Então eu tenho que pegar o crime que o autor cometeu e pegar o 29 para combinar, para que o estenda e pegue também o partícipe. Então quando eu falo de lei penal, primeiro entenda a sua estrutura. E a estrutura da norma penal incriminadora vai ter o preceito primário e o preceito secundário. E os tipos são incriminadores ou não incriminadores. Como também eu tenho as normas completas e incompletas. As normas completas são aquelas normas onde, lendo essa norma, eu já consigo compreender o tipo penal e o seu alcance. Então ela já define o alcance do tipo e eu consigo compreender o fato criminoso. Exemplo, matar alguém, homicídio, matar alguém. Furto, subtrair para si ou para outro e coisa alheia. Gente, às vezes eu dou o mesmo exemplo para que você entenda o instituto. Mas eu posso pegar qualquer outro artigo. Posso pegar receptação. Transportar, receber, ocultar, conduzir, adquirir. Bem proveniente de crime. Posso pegar qualquer exemplo. Dano, destruir, utilizar, deteriorar. Bem de outra.
352, fugir, evadir ou tentar evadir, se o preso utilizando de violência contra a pessoa. Então, quer dizer, eu posso pegar qualquer tipo, eu pego o mesmo para que você compreenda. Porém, existem tipos que são incompletos. Tu vai me acompanhando, cara. A melhor coisa online é que se o cara ficar grilado com a matéria, o que eu quero que você entenda, se você for meu aluno, você vai passar naquilo que você quer. Se você souber aquilo que eu estiver te falando, é o que vai cair na prova. Depois nós vamos ter cursos de exercício. Tudo que nós estudamos, vamos pegar nos exercícios. Depois eu quero pegar com você especificamente jurisprudência. Tá certo que eu vou falar aqui em aula direto. Mas pegar especificamente tudo aquilo que você precisa para o teu concurso. Se quiser especializar como advogado criminalista, quiser ser juiz, promotor, delegado, defensor, analista do TJ, técnico TRT, não sei, o problema é teu. TRT não cai penal, mas tudo bem. De qualquer maneira, isso aqui é completo para você. Professor, e a norma incompleta? A norma incompleta é aquela norma que quando eu leio ela, quando eu interpreto ela, na verdade, não consegue me definir com precisão ou a conduta da pessoa, ou ela precisa de uma complementação. Exemplo são os tipos abertos. André, me dá exemplo de um tipo aberto. Quando ele fala do homicídio culposo. O homicídio culposo, como, gente, que você pode matar alguém culposamente? Se você está começando agora, né, o crime culposo é quando eu não observo o dever de cuidado. Quando eu sou negligente, imprudente ou impedido. Eu pergunto para você, gente, quando que uma pessoa ela é imprudente? Sabe quando que ela é? Milhões de formas. Ou porque ela corre demais, ou porque ela deixa um jarro muito próximo da janela e mora num prédio próximo à rua. Eu posso agir de tanta forma, de forma imprudente, de forma negligente ou de forma impedida. Nós vamos ver a diferença disso. Mas eu quero que você entenda que isso é um tipo aberto, porque o legislador não define como que você vai agir de forma culposa. Ou então as normas penais em branco, que é isso que eu queria falar com vocês. A norma penal em branco é aquela norma que precisa de uma complementação. É aquela norma que quando eu leio, ela fala, caramba, algo tem que complementar isso aqui. Como exemplo que eu sempre dou em sala de aula, é o crime de tráfico de drogas. A lei fala os verbos do tráfico de drogas, fala os 18. Mas, professor, o que é droga? Aí eu vou na própria lei. É toda substância que causa dependência física, química ou psíquica. Pô, André, mas dependência física, química ou psíquica, o cigarro também dá. E não é tráfico de drogas por quê? Porque, na verdade, a lei de drogas, ela precisa de uma complementação. Professor, eu sei que o porte ilegal, que é crime o porte ilegal de arma de fogo. E eu sei também que o legislador fala de portar arma permitida e portar arma restrita, portar arma proibida. Professor, o que é uma arma permitida, proibida ou restrita? Em algumas hipóteses, exclusiva. Não sei, cara. Tem um outro decreto que fala sobre isso. Eu tenho que pegar a lei de armas e complementar, olhar o decreto, que no caso é o decreto 5123. Eu tenho que pegar a lei de drogas e complementar, no caso, a portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Eu quero que você entenda que a norma penal em branco ela precisa de complementação. E se essa lei for complementada por outra lei, uma norma penal em branco homogênea. E se essa lei for complementada por algo que é diferente de lei, uma norma penal em branco heterogênea. Exemplo, tá? Um bom exemplo é o seguinte, não, sem querer. O bom exemplo é o seguinte, quando eu falo da lei de drogas, que tem que ser complementada pela portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária. A portaria 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária, ela elenca os elementos psicoativos proibidos. Mas quem proíbe? O legislador. A lei que estabelece o crime, a lei que estabelece a pena. Porém, ela é complementada pela portaria que diz as substâncias que são proibidas. E a nicotina não está lá. O álcool não está lá. A benzina não está lá.
Mas o THC tá, o tetrahidrocannabinol. Esse tá lá. O ácido lisérgico tá lá. Ou a homogênea. A homogênea, um bom exemplo, é o crime de peculato, por exemplo. O crime de peculato está na lei, Código Penal, artigo 312. Só que ele fala que o peculato é realizado pelo funcionário público. Então tem que complementar com outra lei. Qual é a lei? O artigo 327 do mesmo Código Penal. Lei complementando lei, norma penal em branco homogênea. Lei sendo complementada por algo diferente de lei, norma penal em branco heterogênea. Agora, o que eu tenho aqui é quando falamos desses institutos aqui. Professor, o que é novatio legis incriminadora, lex gravior, abolitio criminis, lex mitior e lex tertia? Pode perguntar isso aqui, essas maluquices que é grande bobagem. Olha como é que é fácil. O que é novatio legis incriminadora? Novatio legis incriminadora é uma lei nova que passa a incriminar uma conduta. Na verdade, a lei é publicada e ela fala o seguinte: não era crime, passa a ser. Então, na novatio legis incriminadora, não era crime, a lei foi publicada, entrou em vigência e agora é crime. Porque a abolitio crimes é o contrário. O abolitio crimes está no artigo 2º do Código Penal, que fala o seguinte: é o contrário, era crime, deixou de ser. Aqui não era, agora é. E aqui era, deixou de ser. Abole o crime. Inclusive, você sabe que a abolitio criminis, ela é retroativa, porque a abolitio criminis beneficia o réu. O que é diferente da lex gravior e da lex mitior. A lex gravior era crime, continua sendo crime, porém a situação piora para o réu. É o caso do tráfico. Na lei velha do tráfico, era crime de tráfico, de 3 a 15 anos. Veio a lei nova e falou, olha, não mudou nada, continua sendo crime. A diferença é que agora a pena não é mais de 3 a 15, a pena é de 5 a 15. Então não é uma novatio legis incriminadora, porque era crime no passado, veio a lei, continua sendo crime. A diferença é que agora é um crime pior. Aliás, um crime com pena mais grave. E é diferente da lex mitior, que é o oposto. A lex mitior era crime, continua sendo, só que a situação ela melhora. A situação melhora um pouco para ele. Que é o caso do usuário de drogas. O usuário de drogas no passado tinha pena de 6 meses a 2 anos. Agora, ele só é advertido, mas continua sendo crime. Eu sei que o Supremo fale que não seja mais. Uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343. Nós vamos conversar isso em tempo oportuno. Ou então, a lex tertia. O que é a lex tertia? A lex tertia nada mais é do que a combinação de leis. Lex tertia é a combinação de leis. André, é possível pegar a lei A, misturar com a lei B e criar a lei C? O que falou o Supremo Tribunal Federal? Não é possível a lex tertia. Não é possível a combinação de leis. Porque havia uma controvérsia, e o Supremo volta e meia, ele volta a falar sobre isso, ele vem falando sobre isso. Se a lei pode retroagir, eu posso combinar 2 leis e retroagir para beneficiar o réu. Que é o caso, por exemplo, do tráfico. O tráfico, falando rapidinho aqui, a pena era de 3 a 15. E passou a ser agora de 5 a 15. Então, ela não vai retroagir. Porém, existe uma causa de diminuição de pena na lei nova que não tinha na lei velha. Estão me entendendo? Eu tinha o tráfico é de 3 a 15 e agora o tráfico é de 3 a 15. Então, piorou. E André, daqui para cá ficou pior. Eu sei, mas tem um parágrafo que ficou melhor. Que se o cara for primário, de bons antecedentes, não integrar a organização criminosa, nem se dedicar à atividade criminosa, a pena para ser diminuída de 2/3. Então, os advogados falavam o seguinte, poxa, se esse cara realizou o crime aqui, a pena dele tem que ser de 3 a 15. E se o processo seguir, eu tenho que pegar esse 2/3 e diminuir de 3 a 15. Estão entendendo? Os advogados queriam pegar a pena da lei antiga
e pegar a diminuição da lei nova. Alegando o quê? Se isso aqui é pior, irretroativo. Se isso aqui é melhor, retroage. Então eles queriam pena de 3 a 15 com redução de 2/3. O que falou o Supremo? Isso é papo que tá fora. Por quê? Por 2 grandes argumentos. Primeiro argumento. Se eu tenho o parágrafo dessa lei, o parágrafo daqui está vinculado a este caput. Então essa diminuição se aplica a esta pena. Se eu criei essa diminuição, porque eu tenho esta pena, então eu não posso pegar essa diminuição e aplicar para esta pena que está em outra lei. E segundo, se eu aplicar a combinação de leis, eu estou permitindo que o Poder Judiciário legisle. Se eu pegar a lei A, misturar com a B, eu estou criando a C. E criando a C, eu estou criando lei. Então, eu estou usurpando a função do Poder Legislativo. Tranquilo? Então, essa é a nossa aulinha aqui, não é isso? Sempre naquele tiro específico, falando de lei penal e a sua estrutura com as suas decorrências. Um forte abraço, tudo de bom e até a próxima.